Então, galera, e aí? Bem, bom dia. Antes da gente começar, eu sou o Barude, né? João. Por eliminação, né, Barude, né? Enfim, galera, antes da gente começar a aula, eu vou fazer o que todo mundo está fazendo aqui, porque é muito maneiro, é muito legal. Quem aqui é de VP? Dá um grito mais alto, pô, vamos lá. Isso, poder da Zona Norte. Vamos lá. Quem aqui é do Meyer? Esquece o poder da Zona Norte. Porra nenhuma, cara. Vamos lá. Madureira. É um arrastão, né, cara? É lindo isso. Ilha. Tem 5. Muito bom, muito bom. Icaraí. Muito bom. Itaipu. A galera ainda está chegando, tem um processo para isso. Boia. Vamos lá, Petrópolis. Pô, a galera de Itaipu que está assistindo esse vídeo, lembra, tem mais grito de Petrópolis, tá? Olha só. Vamos lá. O que mais? Tijuca, né? Tijuca. Tem a galera. Copa, tem o pessoal de Copa ali também. Eu acho que acabou. Acabou. Vamos lá. Peraí. Pessoas que não são do Pense, não tem uma galera Exatamente, que não é? Tem uma galera que não é do Pense também. Tem um convidado. E os convidados que estão aqui? Acho que não. Só Pense? Não sei. Olha só, galera, vamos... Cacete, essa luz tá foda. Desculpa, gente, foi mal. A gente... Bom, primeiro eu queria dizer uma coisa. Pô, maneiro pegar um pedacinho aqui da aula do Márcio Branco e do Tavares, né? Porque eu dou aula há 26 anos e essas vésperas de prova sempre são muito tensas para vocês e tal. E o Barude, obviamente, é mais novo que eu, mas também já está nisso há algum tempo. E a gente, quando vê aula boa assim, né? Porra, é maneiro. Porque a gente está num momento muito conturbado do país, né? Em que parece que a gente é inimigo um do outro, da esquerda, da direita e não sei o quê. E aí eu vejo dois caras desses com ponto de vista, inclusive político, que você pode discordar, mas os caras são tão do cacete que você respeita a ideia, segue, e aí você pode ser alterado em alguma coisa ou não. Eu achei bem bacana porque eu tô muito preocupado com o momento que a gente está vivendo. Aliás, tenho uma opinião sobre a prova de amanhã, que eu vou falar já já, mas me deixou muito feliz assim, o pedacinho da aula que eu vi aqui do Tavares e do Márcio Branco, porque acho que se a gente tem algum caminho aqui nesse país é em cima da educação e talvez seja isso que o pessoal esteja temendo, né? Cada vez pessoas com mais informação, com mais conhecimento e mais dificilmente manipulados, por um lado e por outro, tá? Se você tiver um pouquinho de equilíbrio na rede social, você vai perceber isso. Mas como a gente não quer ouvir os outros, né? A gente já tem nossas verdades. Mas enfim, era só uma divagação e vamos fazer a tal da aula. É importante. É o seguinte, a gente tem na geografia três competências, vocês têm 6 competências humanas e 3 são mais próximas da geografia. Uma é a competência 2, que é relações de poder. A outra, que é a número 4, que é tecnologia, Barude vai fazer uma questão em cima disso. A outra, que é a 6, que é meio ambiente, eu vou fazer uma em cima disso. Por que a gente escolheu tangenciar a competência poder? Algo me diz que amanhã a gente vai ter um número de questões um pouco menor sobre relações de poder dentro do Brasil do que a gente está acostumado. Acho difícil que na escolha das questões os caras vão botar a mão nessa cumbuca no meio dessa porradaria toda que está acontecendo no país. Sim. Acho até que geopolítica deve aparecer, porque aí não tem muito problema, né? Você bota lá alguma coisa da Crimeia, da Rússia, né? Do Estado Islâmico, ok. Exatamente. Ou, na história, acho que para eles é um pouco mais tranquilo, que você pode pegar um tema dos anos 60, dos anos 40 Exatamente. E tal. Mas para a gente, na geografia, as relações de poder mais atuais, sei lá, o movimento sem teto, sem terra, algo me diz que não é o momento dos caras escolherem questões sobre isso. Políticas brasileiras, né? Foi isso. Aí a gente escolheu uma questão sobre Bolsa Família, imagina, não me parece que seja, né, a coisa mais indicada para esse momento. Acho Daria que não, muita né? treta. Daria muita treta. Então a gente escolheu a competência tecnologia e a competência meio ambiente. Isso. Lembrando que a prova está longe de ser uma prova fácil, mas ela é uma prova básica. O problema é que as pessoas, em geral, não sabem o que é básico. Básico é o que é de base, é aquilo que é muito importante. Ela não é uma prova de um detalhezinho. Malcolm X não é detalhezinho, escravidão não é detalhezinho.
quarta revolução industrial não é detalhe, aquecimento global, que foi o que a gente escolheu, também não são detalhes nessa parada. São coisas básicas. Sim. E aí o que acontece é que vocês já tiveram muita aula ao longo da vida de característica enciclopedista, porque o nosso ensino médio, infelizmente, ele ainda é muito enciclopedista. E aí você lá na hora acaba se perdendo um pouquinho, porque pinta lá uma alternativa de uma coisa que você não conhece, e aí você não conhece tal nome e imagina que pode ser aquilo. Gente, em geral, as respostas são coisas fundamentais, coisas importantes sobre determinado tema. No caso específico de meio ambiente, a minha está primeiro ou é a tua que está primeiro? Acho que a sua é primeiro. Joga aí, para a gente ver quem é que começa. Já deu? Deixa eu ver aqui. Ah, é a gente que joga? É a sua é primeiro. a gente que joga. Então, enfim, meio ambiente, é claro que pode ser uma questão de geografia física seca, pura. Sei lá, tipo, a massa de ar que entrou aí alterou completamente o tempo que nós temos. Um calor do Geralmente cacete questões da geografia física são assim, São assim. No Enem. Eles colocam sempre um tema muito específico, uma massa de ar, né? Ou uma zecite da vida, aquela zona de convergência intertropical, é o ninho, laninha, mas na questão do meio ambiente ela é muito mais pensante, porque você tem que trabalhar causas, consequências e outros elementos que, como o João falou, são básicos, mas que vão contribuir para você construir a questão. O grande problema nessas questões é justamente o fato de que a gente sempre precisa buscar construir o pensamento da questão. E aí é diferente, olha só, geografia física seca, uma questão de, sei lá, intemperismo, uma questão de massa de ar, e a outra questão, do que é o que a gente vai fazer, da interface sociedade-natureza. Não se preocupa com... Cadê aquele negócio que estava ali, que é chamado texto, né? Isso. Não se preocupa, é o nome, né? Com COP21, mas eu não estudei a COP21. Isso é informação. Uma das muitas aulas que a gente já fez aqui junto, eu lembro do Tavares, acho que nessa foi só eu e Tavares, sei lá, em algum lugar, acho que foi no QG. Eu lembro dele falando assim, eu não sou professor de explicar o enunciado já está com a informação. Eu quero que você saiba o que é básico. Achei aquele do cacete, roubei, passei a usar também, achei maneiro. É assim, a gente dá créditos e acabou, não tenha vergonha disso. A COP21, se você não sabe o que é, ela está lá no enunciado. Ele vai te dizer o que é a COP21. Conferência das partes sobre mudanças climáticas, que vem lá da Rio 92 e tal. O cara vai te contar uma história, mas no fundo ele vai discutir aquecimento global. E aquecimento global é algo básico, dica. Não vá para a prova de amanhã acreditando naquele cara que disse que o aquecimento global não tem participação humana. A única chance de aparecer aquilo é se aparecerem duas opiniões contraditórias, o cara dizendo que a participação humana não é relevante, um outro dizendo que é relevante, e aí vem aquele gabarito clássico do Enem, que não quer dizer absolutamente nada, né? Que é aquele gabarito, temos que considerar opiniões divergentes, blá, 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 blá. Até porque, quando a gente fala de impacto ambiental, o significado de impacto ambiental é toda e qualquer ação humana, positiva ou negativa, sobre o ambiente. Sem dúvida. Ou seja, quando você refloresta um lugar, você está criando um impacto ambiental, você está reestruturando aquilo ali. É óbvio que você não vai fazer com que ele seja como aquele ambiente natural. Por quê? Porque ele já sofreu degradação. Já teve alteração. Uma degradação que veio de um histórico humano também. Então, quando você fala de impacto ambiental e automaticamente fala sobre essa ação humana, sobre a natureza... Não tem sentido você colocar apenas o aspecto natural. Como não teria sentido uma questão de desertificação para o gabarito ser apenas a questão natural. Interessa ao Enem exatamente essa relação, sociedade-natureza. No caso do aquecimento global, há polêmica? Há. Mas os governos do mundo acreditam que a participação humana é relevante. Tanto é que eles se encontraram em Paris em dezembro para definir um acordo do que fazer. Se houvesse o consenso no meio político internacional de que é uma questão natural, o que podemos fazer além de rezar e torcer? Nada. Tomara que o sol não esquente muito. Seria isso que você ia fazer. Seria uma condenação de Gaia, né? Seria uma coisa bem louca, assim. Porque imagine que, algum tempo atrás, lá na década de 70, começou a se pensar sobre o que era impacto ambiental, né? E pouco tempo depois surgiu um protocolo numa cidade chamada de Montreal. Tem um nome curioso, né? A galera sabe. Protocolo de quê? De Montreal. E aí, o que acontece, né? Porque foi em Montreal. E aí, quando esse protocolo aconteceu, eles chegaram à conclusão de que humanos emitiam CFC. E aí eles pensaram, bem, se nós somos a causa do problema, quer dizer que a gente provoca o impacto. E se a gente provoca o impacto, biomédicas foco, porque isso pode cair em química também, se a gente provoca o impacto, automaticamente, por causa do CFC, então, o cara pode falar das reações com ozônio, se automaticamente eu tenho impacto, então nós, que somos políticos e empresários, precisamos nos reunir, precisamos tomar um bom esporro da ONU, para quê? Para que a gente consiga chegar a um consenso de que é necessário mudar as formas de produção e de consumo para tentar reduzir o CFC. E, curiosamente, hoje já existem algumas pesquisas que mostram que... A regeneração. Exatamente. O ozônio já está se recuperando. Ou seja, estamos provocando um impacto ambiental agora
positivo. Contrário. Né? É isso. Aí está lá o enunciado com COP21 dizendo uma coisa que pode ser que você não tenha acompanhado tanto, que foi essa Conferência de Paris, mas você conhece qual é o impacto. Então vamos lá, joga lá pra gente. COP21, Brasil, posso ler por aqui, né? Brasil comemora o quê? Comemora o Acordo do Clima, justo e ambicioso. O governo brasileiro aplaudiu nesse... Bom, aí é aquele papo da diplomacia, né? Diplomacia, vocês sabem que tem termos, eu quero te chamar de um FDP, mas eu não digo que você é um FDP. Eu discordo da sua opinião, por isso, aquilo. Então a diplomacia tem sempre uma roupagem bacaninha até para mandar alguém a merda. Comemoramos com todas as nações e todos os povos do mundo, pererê, 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 tá lá o enunciado. O cara te falou qual é o ponto aí que está se discutindo. Aí vem lá. Agora entra o autor da questão, eu. A reportagem acima trata de importantes pontos de realidade ambiental no mundo atual, com relação à relação sociedade... Gente, geografia nasceu para estudar a relação sociedade-natureza. A gente está na parte de humanas porque o INEP decidiu. Mas geografia não é necessariamente uma ciência humana. Ela trabalha exatamente na interface sociedade-natureza. Então, grande parte das questões de meio ambiente no Enem trabalha exatamente isso. Porque o que produz espaço geográfico é exatamente esse tipo de relação. Então, o cara que é chamado de pai da geografia lá, que é o Alexander Humboldt, é um cara que viajou pelo mundo descrevendo exatamente como é que acontecia essa relação sociedade-natureza. A reportagem acima trata de importantes pontos da realidade ambiental no mundo atual, com relação à relação sociedade-natureza e à geopolítica. Detalhe, por que eu botei a palavra geopolítica numa questão de meio ambiente? Geopolítica geralmente não entra nessa parte. Geopolítica você pensa sempre em relações de quê? De poder, mas meio ambiente também envolve relação de poder. Esse país aqui, que está longe de aproveitar o seu potencial, tem 12% da água doce superficial do mundo e a maior parte da biodiversidade. E a gente nem se dá conta disso. A gente se dá o direito de fazer piada com uma das partes que tem essa água toda e a biodiversidade, que é o Acre, que a gente fala o tempo todo que não existe. A piada é até engraçada, mas se o Putin tivesse aqui como uma mosquinha, ele ia pensar assim, eles são idiotas? Eles não querem aquele território que tem água e biodiversidade? Isso explicita bem o que nós somos. Uma sociedade em crise de consciência que não sabe o que é, um território que era para ser das potências mundiais, e não somos. E aí viramos esses caras com essa síndrome de vira-lata eternos. E é bem curioso em relação à água, porque quando você vê, por exemplo, na atualidade hoje nós temos... na questão geopolítica, o ISIS, né? Isso. E aí o ISIS atua muito sobre o norte do Iraque. Olha que curioso. Ele vai atuar sobre o norte do Iraque, ele vai pegar um trecho do Afeganistão, certo? Ele vai pegar um trecho da Síria, né? Síria hoje, que é um grande coquetel molotov aceso, né? E a coisa mais interessante sobre o Iraque é justamente o fato de que, ao norte do Iraque, nós temos a base dos rios Tigre e Eufrates. Tigre e Eufrates. Deu branco. Tigre e Eufrates. E olha que curioso, lá, dominar o recurso hídrico no Oriente Médio, uma região que tem poucas bacias hidrográficas, é uma questão de estratégia para você dominar outros países. Repara que, depois que nós tivemos os conflitos árabe-israelenses, Israel tem um problema ainda muito grande em entregar o Rio Jordão, em definir o que se faz com o Rio Jordão. Quando a gente olha o chifre da África e olha a bacia do Rio Nilo, agora na África, a gente também tem o mesmo problema. O Rio Nilo ele envolve uma treta gigantesca entre os países que fazem parte do chifre da África e o Egito. Por quê? Porque se esses países que estão ali, de alguma forma, deturparem o curso hídrico, quem vai ser o primeiro país a se dar mal é o Egito. Mas quando a gente fala das bacias amazônicas, quando a gente fala do aquífero Alter do Chão, o aquífero Guarani, quando a gente fala sobre essas reservas hídricas do Brasil, parece que, de alguma forma, o excesso faz com que a gente despreze. Não? A gente não tem noção do que o país tem como potencial. Né? Exatamente. Mas vai dar certo. Com relação à sociedade e à natureza e à geopolítica envolvida nesse tempo, podemos afirmar que... E aí, como eu te falei, a prova é básica. Você vê quanta informação tem. Vai chover? Está trovejando aqui no meu ouvido. Mas a prova é básica. Então, o gabarito tende a ser um gabarito básico. Alternativa A. O papel brasileiro no combate ao aquecimento global envolve, fundamentalmente, redução de desmatamento, pois nossa matriz energética é limpa, com base em hidrelétricas. Gostaram disso ou não? Você usaria a expressão limpa por um país que usa energia a partir de hidrelétrica? Não, a hidrelétrica também é poluidora, porque ela alaga diversas áreas. Você pode até falar que, para o assunto aquecimento global, gera menos, mas você não pode falar que ela é limpa. Na verdade, a rigor, nenhuma fonte de energia é limpa, tá? Nem a eólica é limpa. Mas a prova tem uma tendência a ter uma simpatia pela eólica, porque o impacto é menor. Mas dificilmente o gabarito vai ser A.
O combate ao aquecimento global enfrenta como dificuldade o fato de grande parte das pesquisas indicarem que a elevação da temperatura do planeta tem causas humanas, pois a ação antrópica só tem impacto na escala local. É o gabarito com cara de Enem? É o contrário do que eu falei. Na verdade, existem algumas pesquisas que indicam que a ação humana é pouco relevante. O que a mídia faz em grande parte é dar destaque para essas. Mas para cada uma pesquisa que diz que a causa humana não é relevante, tem umas 99 que... E olha só, o cara que faz essa pesquisa é um cara bom, tá? Não estou dizendo que ele é leviano. O que eu estou dizendo aqui, ele faz... É igual em medicina, né? Que manda você comer ovo, aí para de comer ovo, aí usa margarina, aí manteiga e tal. Só que a imprensa trata a pesquisa como uma coisa que fosse consensual. Pesquisas apontam que usar uma barbinha assim faz mal, não sei o quê. É o quê? É a pesquisa de um cara. Aí vem o outro que diz, não, essa barba é foda pra cacete. E o cara vai lá e faz isso. Entendeu? Oi? A imprensa, na verdade, ela trata a pesquisa como se fosse algo inquestionável. A letra B não pode ser a resposta. Existe esse tipo de pesquisa, mas existe o contrário. Letra C. Foi decisivo para o sucesso da conferência a aceitação por parte dos países emergentes de meta de redução de emissões em um patamar semelhante ao de industrialização antiga. Aí pegou. Porque aí você teria que saber da conferência. Aí você teria que saber do que foi combinado lá. No protocolo de Quioto, ele falou em Montreal, que era ozônio. Protocolo de Quioto é aquecimento global. No protocolo de Quioto, decidiu-se que só os ricos teriam que reduzir. O que se decidiu agora, galera? Que a redução é igual para todo mundo? Não. Que todos têm que reduzir, mas cada país apresenta suas metas. E essas metas são não vinculantes. Ou seja, elas não têm o peso que tinha antes. Então, é um acordo mais ambicioso que Quioto, porque ele pega todo mundo, mas cada país apresenta suas metas. Não faz sentido o país emergente aceitar uma meta igual ao país rico. Por quê? João, eu acho que faz sentido porque a China hoje é a maior poluidora. Tá, você está certo, mas a China polui muito há quanto tempo? Há 40 anos. E a Inglaterra? Você seria um péssimo representante brasileiro numa reunião internacional. Porque você está aceitando a informação que a China hoje é quem mais polui, o Brasil polui muito, e está esquecendo das responsabilidades históricas. Eles emitem há mais tempo. Então, essa letra aqui era a letra mais complicada, na minha opinião. Não é o gabarito, mas quem não tivesse o conhecimento sobre a conferência teria um problema. Letra D, o uso da expressão desenvolvimento sustentável no comunicado do governo brasileiro está tecnicamente equivocado, porque no caso do combate ao aquecimento global, as soluções combinadas pelos governos seguem a linha do preservacionismo. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. O que está escrito aqui, eu não sei se é fácil ou difícil, mas é um detalhe ou é algo básico? O que está escrito aqui, dizendo que não é desenvolvimento sustentável, é preservacionismo. Isso é um detalhe ou é algo básico? Isso é básico. É básico saber que desenvolvimento sustentável envolve o quê? Harmonizar interesse econômico com preocupação ambiental. Preservacionismo é mais radical ou menos radical que isso? Mais radical, não pode ter uso. Enem tem muita cara de ter gabarito preservacionismo. A cara da prova do Enem é impedir, proibir tal coisa? Não é. A cara do Enem é outra. Você vai procurar amanhã gabaritos como equilibrar, regulamentar, harmonizar, fiscalizar. Sacaram? Isso é básico. Não estou dizendo que é fácil nem difícil, estou dizendo que é básico. Preservacionismo é sai daí, não toca. Desenvolvimento sustentável é procura usar equilibradamente com as preocupações ambientais. E... Desapareceu. Ah, tá. Então, só lembrando que quando a gente fala sobre... A gente ali, sabia? É o Vidal, ele deve estar ali abaixando, não tem não, jura. Só lembrando que a própria proposta do desenvolvimento sustentável é o equilíbrio, a harmonia, né, entre sociedade, economia e natureza. Ou seja, dentro dessa lógica aí, da questão que o João está falando, o que a gente tem que pensar? A gente sempre tem que buscar questões, a gente tem que buscar alternativas que, de alguma forma, tenham esse equilíbrio. Se o cara não colocar uma questão assim... No caso da política, já que é uma política que fala de sustentabilidade, claro. Se ele falar do impacto em si, ele vai ter que falar sobre algo que, de alguma forma, atrapalhe ou a economia, ou sociedade, ou ambiente. Exato. E isso vai acabar, de alguma forma, deturpando o conceito de desenvolvimento sustentável. Tudo bem? Então, tomem muito cuidado. O João, na hora de começar a explicar essa questão, ele usou o conceito de geopolítica. Então, imagine que quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando de relações que são heterogêneas.
E aí, quando a gente fala dessas relações heterogêneas, a gente tem que considerar também a forma de como cada país vai pensar sobre a COP21 ou sobre qualquer outra conferência ambiental. E aí que entra a dificuldade. Como é que você vai alcançar uma harmonia, uma plenitude? Como é que você vai conseguir, de alguma forma, homogeneizar esse pensamento? Né? Os interesses são conflitantes, né? Exatamente. E o gabarito, letra E, que alguns por aí pelo Brasil chamam de letra E, estamos no Brasil todo, né? Então, letra E em alguns estados. A COP21 busca evitar uma grande ampliação do aquecimento do planeta, que teria consequências desastrosas, tais como desaparecimento de inúmeras ilhas. Para ter sucesso, é fundamental a redução do gás de efeito estufa. Você vê, risco zero. Risco zero. Os gabaritos de meio ambiente, quando são questões de impacto ambiental, em geral, eles dão vontade de escrever do lado assim. E como é que faz isso? É quase que uma declaração de intenções, de interesses. Se você tiver com vontade assim, como é que faz essa coisa, marca que é o gabarito. Porque, na verdade, é uma declaração de interesse, em que eu digo que eu vou abrir mão de tal interesse econômico com tal preocupação ambiental. Mas a prática é muito mais complexa. Isso aí. Vai. Vamos lá. A outra questão, galera. Rapidinho aqui. Repara o seguinte, essa questão, eu vou dar uma lida no texto, eu vou fazer um caminho um pouco contrário do João, porque quarta revolução industrial é uma coisa que vocês pouco viram no colégio, né? Então, eu vou dar uma lida só para a gente conseguir entender onde que está o foco dela. O cara está falando o seguinte, a edição deste ano do Fórum Econômico Mundial em curso em Davos, na Suíça, tem como tema central a chamada Quarta Revolução Industrial. Essa realidade, que já começamos a experimentar no dia a dia, significa uma economia com forte presença de tecnologias digitais, mobilidade e conectividade de pessoas, na qual as diferenças entre homens e máquinas se dissolvem e cujo valor central é a informação. Então vamos lá, olha só. A gente está falando de um fórum, que é esse Fórum Econômico de Davos, e que vai reunir líderes políticos e também o empresariado. Só que a questão é que, quando você entra para dar uma olhada nesse Fórum de Davos, acontece uma coisa que não é a informação que vocês ainda precisam, mas uma curiosidade maneira para vocês terem. Fóruns econômicos, fóruns políticos, conferências ambientais não unem apenas empresários, não unem apenas políticos. A sociedade civil participa. Ou seja, existem empreendedores, existem tecnocratas, existe de tudo nesses fóruns. Na Rio 92, por exemplo, e na Mais 10 e Mais 20, era comum existirem barracas de ONGs ambientais e de ONGs sociais também. Por quê? Porque é um ambiente de discussão, de debate. Talvez alguém ali tenha alguma ideia que algum empresário ou político, de alguma forma, subsidie, compre. Então, nesse Fórum de Davos, quando o cara fala sobre essa dissolução aí de relações entre homens e máquinas, considerem um fato, vocês agora estão tendo essa aula ao vivo, vocês estão tendo essa aula usando material nos seus smartphones, vocês aí estão tendo essa aula utilizando muito mais material digital do que material físico. Material físico no sentido de que você precisa escrever alguma coisa. Você pode digitar. Hoje em dia, você no seu smartphone não precisa mais de um shopping, por exemplo. Você pode cumprir todas as funções de mercado simplesmente sem se preocupar com isso. Agora, tentem imaginar, para um empresariado conservador, aquele que ainda está, repara, ainda está focado no método de produção, seguindo os modelos just-in-time, seguindo o modelo volvista. Ou seja, imagina para esses caras que hoje são vistos como conservadores. Então é necessário mudar toda a forma de produção e consumo. E se eu mudo formas de produção e consumo, é verdade aqui que todos nós vamos conseguir acompanhar em pé de igualdade essa mudança? Não. E o pior de tudo, nós aqui estamos num ambiente majoritariamente voltado a uma classe média. Tentem imaginar para quem tem menos acesso à informação. Hoje, eles mal têm acesso à informação em um âmbito de terceira revolução industrial. Agora tentem imaginar que já estamos em uma quarta revolução industrial. E se a gente está nessa quarta revolução industrial, esse grau de exclusão vai ser cada vez o quê? Maior. E a gente tem um nome para isso. Acho que se eu estou falando de ali, acho que é para você. Oi. Ela nem disfarça, né? Acho que ela está dizendo alguma coisa. A gente vai rápido. Só quis te poupar a Viuana, porque você está aí com a cara realmente horrenda. Então, não, mas eu vi. É para então, ele. É rapidinho. Então, o que acontece? Se a gente está nessa relação, no caso de relações de emprego, onde eu tenho pessoas que vão acompanhar mais ou menos os modos de produção, eu vou criar ali o desemprego estrutural. Agora, tentem imaginar, se hoje nós temos desemprego estrutural pela falta de mão de obra qualificada, por exemplo, aqui no Brasil, tentem imaginar aos pés de uma quarta revolução industrial. Tentem imaginar a quantidade de empregos que vão desaparecer, a quantidade de desempregados que vão aparecer e a quantidade de novos empregos que vão exigir uma nova qualificação, que ainda é uma incógnita. Tudo bem? Que mostra como é que o país não tem projeto, né? Exatamente. Porque no meio dessa briga que a gente tem da educação, você vê que o foco da educação é muito mais discurso do que prática. E é meio assim, a gente está assinando um atestado, suicídio do país.
É sério o que eu estou falando, assim. Não é de partido, não é ideológico, não é nada, assim. O que esses caras pensam em termos de país, assim? Vai ser atacando o professor, atacando a educação que vai dar certo? Se eu tenho uma revolução que vai exigir mais qualificação, assim, caraca, o que os caras têm na cabeça? Não, pior de tudo. É porque, no fundo, a mentalidade escravocrata não saiu, né? Sim. Ela e continua assim, eu não quero pensamentos... isso para você. Você não vai ter acesso, mesmo que o país continue sendo um país subdesenvolvido. É incrível. O pior de tudo é que um dos pensamentos sobre isso é de formar uma de obra técnica. Vocês precisam ser criativos. É sério, isso é sério. Quando vocês estiverem ano que vem na faculdade, vocês precisam se tornar profissionais criativos. Vocês precisam inovar, vocês precisam criar os seus oceanos azuis, que é um conceito administrativo para quem está começando um novo setor. Porque é isso que uma nova revolução pensa. Tentem imaginar Bill Gates, aqueles tempos, onde ele começa a falar sobre programação digital, e ele era visto quase como um bruxo. Hoje em dia, talvez, vocês possam ser os bruxos dessa metade do século XX. Então, tentem imaginar. E isso não varia de exatas, tá? Exatas, seu coração está batendo forte agora, mas biomédicas, humanas e artes, vocês também estão aí. Tudo bem? Então, lembrem-se que sempre vai existir isso. A questão é, vocês têm acesso a essa informação. Vocês têm acesso a essa ideia. Uma galera não tem. A maioria não tem. Tudo bem? Então, vamos ler aqui o resto. Vamos lá para terminar. Para terminar. Com o fim da diferenciação entre homens e máquinas, uma nova quebra do modelo de cadeias produtivas e as interações comerciais em que consumidores atuam como produtores. Lembra quando você entra nos sites para poder customizar a camisa? Para você escolher a estampa legal? Então é isso que o cara está falando, tudo bem? Lembra quando você entra no aplicativo de comida e personaliza a sua comida? É isso que o cara está falando. Vamos lá. Mais de 7 milhões de empregos serão perdidos, segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial. Até aí, esse desemprego é o quê? O desemprego estrutural. O conjuntural é por crise econômica. Tudo bem? Vamos lá. Considerando a análise dos trechos acima sobre a quarta RI, discutida em Davos, que elementos contraditórios poderiam ser observados com a ascensão dessa nova conjuntura econômica espacial? Repara, eu vou direto para a letra C, para a gente fechar o gabarito. Eu só vou ler mais uma ali, que é problemática. O gabarito é a letra C. O desenvolvimento de novos arranjos espaciais das indústrias e o uso crescente de tecnologias verdes, porém aumentando o desemprego estrutural. Repara, bate de frente até com a COP21. Então já existe uma ideia de aumentar a sustentabilidade energética para, de alguma forma, criar até novos setores para isso. É por isso que nos próximos anos vocês vão cansar de ver notícias sobre avanços de painéis solares, avanços de usinas eólicas, novas fontes de energia, novas formas de produzir usando água doce. E assim vai. Tudo bem? Repara que uma última que poderia ser um problema aqui era essa letra E. A inversão entre o papel do consumidor e do produtor, o que poderia provocar um rápido colapso nos principais conglomerados industriais do planeta. Por que isso poderia ser uma pegadinha? Porque o cara imaginaria que essa desestruturalidade do sistema poderia afetar, inclusive, indústrias. Queridos, temos indústrias hoje que ainda produzem em massa. Hoje, século XXI. Então, lembra que esses arranjos espaciais industriais vão ser sempre alterados. A questão é que isso também não é homogêneo. Tudo bem, galera? Tranquilos? Só uma dica de 10 segundos. Lembrar sempre assim, se encaixar com flexibilidade tem característica das indústrias novas. Se encaixar com rigidez, porque ali aparece horizontalização, massa, padronização, encaixou com rigidez, é característica da indústria antiga. E se por acaso eles colocarem os setores de indústria, se for uma prova mais difícil que a gente espera, pensa em nanotecnologia, pensa em inteligência artificial, ultraconectividade, vai além da informática. A informática seria a terceira revolução. Então eles pensam agora num avanço em relação a isso. Hoje em dia é Ultrabook. É isso aí. Vê quem vem. Lindo! Chama aí quem é. Eu fico aqui.